Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio da série Cidade Aberta dentro do videocast Rio Bravo. Nesta ocasião, nosso convidado é Jorge Abraão, coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis, organização realizadora da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. Na entrevista, Jorge Abraão fala sobre a linha de atuação do Instituto, comenta as características do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades e detalha a importância do mapa da desigualdade para se pensar o avanço das cidades. Jorge Abraão também cita a tragédia no sul do país como exemplo para pensarmos a respeito dos eventos climáticos extremos. É o que você acompanha na entrevista que começa logo a seguir. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, onde você acompanha nossos novos vídeos. Deixe um like e compartilhe. E acompanhe outros conteúdos que estão na trajetória dos seus investimentos na órbita, a revista digital da Rio Bravo, ou nas redes sociais da Rio Bravo. Jorge Abraão, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui com vocês, Fábio. Jorge, conta para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo como é que se estrutura o Instituto Cidades Sustentáveis. O Instituto Cidades Sustentáveis ele foi criado há 17 anos atrás e ele traz a ideia a gente está, de alguma forma, entendendo as cidades como agentes de transformação socioambiental. E essa ideia das cidades como esses agentes, ela é muito importante porque a partir delas, que é onde as pessoas vivem, é que nós podemos efetivamente estar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o Instituto tem como objetivo básico um tema humano, eu diria. Nós gostaríamos de contribuir para que todas as pessoas nas cidades tivessem uma vida digna. Essa é a questão basal nossa. Para isso, a gente entende que a gente tem que trabalhar determinados temas. E os temas que a gente trabalha são basicamente 3 temas. Um deles é o tema da redução das desigualdades. Uma cidade só vai ser sustentável se ela reduzir as desigualdades, mas ao mesmo tempo ela tem que ser capaz de enfrentar a mudança climática. E ao mesmo tempo ela deve ser participativa. Nós devemos aprofundar a democracia nas cidades a partir da participação. Então nós estimulamos as cidades nessa direção com muitos temas a partir desses eixos para que elas avancem, porque a gente entende que se a gente estiver integradamente avançando nesses eixos, nós vamos estar contribuindo para as cidades avançarem na direção dessa cidade sustentável que gera vida digna para as pessoas que lá moram. E como é que a sua trajetória, Jorge, se encontrou com o Instituto e, antes disso, talvez, com o tema cidades? Bom, a minha formação, eu sou engenheiro civil, na verdade. E como engenheiro, eu acabei trabalhando bastante na iniciativa privada. Trabalhei mais de 25 anos. Visão de defesa do interesse público. Então eu sempre tive próximo de institutos que trabalhavam a visão pública de uma forma geral. Eu sempre evitei, para ser franco, trabalhar em instituições que defendessem o interesse corporativo das empresas. Mas tinham muitas iniciativas naquele momento em que pensavam, queriam contribuir com o país, como o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Depois se criou o Instituto Ethos, de Empresas de Responsabilidade Social, e eu fui um dos fundadores do Ethos. Fui convidado para isso e acabei, num determinado momento da vida, virei conselheiro do Ethos e acabei sendo convidado para
transitar para esse espaço do terceiro setor. Então eu saí da vida privada, saí da empresa, deixei esse campo das empresas, uma empresa que eu tinha de construção, e decidi avançar no terceiro setor e tentando ter uma visão mais pública, eu diria, né, de interesse público. E foi ali que eu comecei a trabalhar no Instituto Ethos, fiquei lá presidi o Ethos durante 6 anos, e depois eu fui para o Instituto Cidades Sustentáveis, com esse desafio das cidades, que eu acho que é enorme no nosso país e no mundo, e eu estou tentando lá contribuir junto com nossa equipe toda para estimular as cidades a se transformarem, eu diria. Você mencionou na sua primeira resposta esses 3 focos de atuação. Como é que eles caminham em conjunto, ou ainda eles não caminham em conjunto da maneira como vocês gostariam que caminhasse? Eu diria, Fábio, que eles não caminham em conjunto, mas o desafio é fazer caminhar. Porque nós não vamos conseguir ter esse desenvolvimento sustentável se a gente não caminhar nesses temas de uma maneira equânime ou equilibrada. E eu daria alguns exemplos para que quem nos assiste e ouve, né, possa entender. Porque não teremos um desenvolvimento sustentável se a gente resolver somente um desses temas, a questão ambiental. Ela está totalmente vinculada com a questão da desigualdade. A gente não tem essa noção, vivem em cidades da Amazônia. Nas cidades da Amazônia existe um apelo muito grande. Todas essas cidades, em todas as cidades, as pessoas querem sobreviver, elas necessitam sobreviver e precisam ter atividades. Pois na Amazônia a atração para os temas e os trabalhos ilegais, madeira, garimpo, as questões de pecuária em espaços ilegais é muito grande. Se nós não tivermos uma cidade estruturada que consiga, de alguma forma, propor e gerar oportunidades de trabalho e renda para as pessoas, para que elas avancem, obedecendo às regulamentações que são importantes para a gente preservar a Amazônia, nós vamos continuar destruindo a Amazônia. Portanto, ter um desenvolvimento sustentável em que a gente olha a desigualdade, se nós não resolvemos essa questão da desigualdade nas cidades, nós vamos continuar pressionando a questão climática. Portanto, uma coisa está vinculada à outra. Eu diria que a questão da democracia também está, a participação da sociedade. Nós tivemos recentemente no Brasil um governo que flertou com o autoritarismo. Nesse processo de um governo que caminha numa linha negacionista de certas agendas, havia uma linha de negação da questão climática. Portanto, ela não iria avançar de qualquer maneira, porque não se acreditava no que a ciência estava trazendo. Aprimorar a democracia, a discussão da sociedade, a participação das pessoas, portanto, é fundamental. Por isso eu digo que esses eixos eles devem caminhar integradamente, embora a gente ainda não consiga fazer com que eles avancem dessa maneira. Nós temos tido experiências no Brasil em que mostram que as questões ainda estão segmentadas. E o nosso desafio para quem trabalha com desenvolvimento sustentável é justamente estar estimulando a integração, mostrando que se a gente não avançar de uma maneira em que isso caminhe conjuntamente, nós não vamos chegar nesse espaço que a gente tanto quer e precisa. E como é que se estabelece, ou melhor, se cria uma agenda que permita esse desenvolvimento sustentável num país tão desigual do ponto de vista econômico? Há um caminho que vocês conseguem enxergar no médio prazo? Olha, eu acho que a gente tem diretrizes, a gente tem orientações, Fábio, que foram sendo construídas nos últimos anos e que são bastante importantes para a gente estar seguindo como país, eu diria.
em 2015, quando era muito importante a gente pensar num modelo de transição, né? Nós temos um modelo econômico que ele é um modelo que grande parte da humanidade, ou boa parte da humanidade, está percebendo que ele é um modelo predador, não é? No sentido de que nós estamos consumindo o planeta e o planeta é limitado. E essa consciência, ela historicamente, ela vem de um tempo não tão longo assim, do ponto de vista histórico. Anos 60, eu diria, quando se começa a identificar os problemas, a questão dos impactos climáticos que a gente pode ter digamos assim, com as ações que os humanos têm. Inclusive, colocar a vida em jogo, a vida dos humanos em risco aqui na Terra. Essa consciência ela vem sendo tomada, Em 2015, há um amadurecimento disso, quer dizer, começou inclusive na Rio+20, um processo importantíssimo que redundou nessa Agenda 2030. Rio+20 foi em 2012, não é? Mas houve um processo em que se chegou a uma agenda. E essa agenda tinha 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, com metas a serem atingidas. E eu dou poucos exemplos. O objetivo 1 é acabar com a pobreza. O objetivo 2 é erradicar a fome. O 3 é gerar uma qualidade de saúde para todos. O 4 é educação para todos. O 5 é equidade de gênero. E por aí vai. Então, há objetivos que foram consensados e 193 países no mundo assinaram, de 200 aproximadamente que existem. Então, a grande maioria dos países assinaram. E o Brasil assinou também, naquela oportunidade. Então, o que a gente percebe é que existe uma diretriz para que possa se avançar na linha do desenvolvimento sustentável. E esses países signatários têm, portanto, um cardápio, uma orientação para que isso aconteça. O Brasil hoje tem uma Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é quem traz essa agenda e estimula as esferas de governo federal, estadual e municipal, estimula as empresas, a sociedade civil a avançarem nessa direção para chegarem nesses objetivos. Então eu diria assim, existe uma orientação. Existe, além da Agenda 2030, o Acordo de Paris, que foi fundamental e que trata da questão climática e que diz nós não podemos alcançar 2 graus Celsius até o final do século. E a gente está o que tem acontecido, e agora no Rio Grande do Sul que tem acontecido, e nós estamos com 1,2 graus Celsius nos últimos 4 anos. Não chegamos no 1,5 que é recomendável, o que dirá nos 2 graus. O que poderá acontecer se nós chegarmos no 1,5 graus, se com 1,2 já está acontecendo todo esse desequilíbrio de uma forma geral. Então, existem orientações. Os governos deveriam olhar isso com mais seriedade, avançar com a construção de políticas públicas efetivamente, com investimentos que pudessem estar enfrentando essas questões, e o papel do país e das cidades é esse. E com o Instituto Cidades Sustentáveis acaba fazendo, levantando dados, provocando debates, fazendo pesquisas, fazendo mapas de desigualdade, levantando índices para dizer onde é que estão as fragilidades das cidades, onde é que estão as virtudes das cidades, para que os investimentos possam ser feitos onde eles são efetivamente mais necessários. Falando nisso, Jorge, existe um ranking que mede o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que é uma aferição, digamos assim, que está em linha com a Agenda 2030. Que história esse ranking, esse índice conta a respeito de como estamos frente à Agenda 2030? Bom, Fabio, esse índice ele foi criado pelo Instituto há 2 anos atrás, e nós trabalhamos
3 anos para poder construí-lo. Ele foi inspirado na ONU, né? Em reuniões que acontecem na ONU, existe um painel de alto nível na ONU em todo mês de julho, em que os países vão lá e falam como eles estão na Agenda 2030. Olha, nós avançamos na educação assim, assim, assado, na saúde assim, no enfrentamento da pobreza assim, e por aí vai. Eles vão lá e prestam contas. Passado. E avançamos pouco, é bom lembrar. Nós avançamos em média 20% e o tempo, a metade do tempo já passou. Isso mostra o grau de desafios que nós temos pela frente ainda. Bem, mas nós estávamos lá vendo essa questão dos países, como é que eles estão se apresentando, e a ideia que ocorreu foi, se a ONU está fazendo isso para os países, por que nós não podemos fazer para as cidades? Quando retornamos ao Brasil, país, é uma entidade chamada SDSN, que o Jeffrey Sachs é quem comanda, que é uma pessoa muito ligada a esse tema, e propusemos eles toparam fazer isso e nós começamos a trabalhar junto com o SEBRAP no recolhimento de dados, de indicadores, para poder identificar o desenvolvimento sustentável das cidades. O que a gente fez? A gente pesquisou centenas de indicadores, chegamos a 100 indicadores e distribuímos esses 100 indicadores em cada um dos 17 ODS. Então, a gente conseguiu mapear as 5.570 cidades brasileiras com 100 indicadores e conseguimos, a partir daí, verificar, identificar o nível de desenvolvimento sustentável de cada cidade brasileira. Bom, o que acaba acontecendo é que pena que a gente não consegue ver o mapa aqui, mas eu sugiro que a gente tente imaginar o mapa. Laranja e amarelo aqui na região sudeste, sul, e a gente consegue ver claramente a desigualdade territorial nossa se a gente olhar as cidades do ponto de vista de nível de desenvolvimento sustentável. Então é como se a gente tivesse um tratado de Tordesilhas na horizontal, em que separa o Brasil no norte e nordeste e aqui no sul e sul. Não era de se supor, eu acredito que isso, embora muitas pessoas vejam isso como uma surpresa, um país que tem o grau de desigualdade que o Brasil tem, o Brasil é um dos 10 países mais ricos do mundo, mas é um dos 10 mais desiguais, ele é o único país que consegue ter de resolver desigualdades, eu diria. Então, portanto, um país dessa maneira, ele teria que ter efetivamente cidades que não atingiram um nível de desenvolvimento sustentável minimamente mediano. E aí está a desigualdade territorial nossa e o nosso desafio. Portanto, políticas públicas, eu diria, ao olhar esse tipo de referência, que gerem mais investimento nesses espaços que estão mais aquém nesse momento, e eu acho que esses mapas eles servem para isso, porque a gente identifica quais são os indicadores que mais precisam ser enfrentados, e a gente espera que isso seja, e nós temos discutido com os governos estaduais, com o governo federal, com os governos municipais, que possa promover investimentos nesses lugares que mais são os lugares mais vulneráveis. Esse é o objetivo desse índice. Se a gente tem um ranking, eu convido os nossos ouvintes e telespectadores, é só buscar Índice de Desenvolvimento Sustentável, a cidade em que você nasceu, ou a cidade onde você mora, ou um grupo de cidades que seja caro e afetivo para vocês. Vocês vão achar qualquer cidade e poder identificar como é que elas estão no
entre as 5.570 cidades brasileiras. O índice de desenvolvimento, ele mede o humor, ele consegue, no caso, estabelecer um paralelo com o humor dos cidadãos que vivem nesses espaços? Por exemplo, em São Paulo, a gente tem visto cada vez mais as pessoas insatisfeitas com o tempo que levam no trânsito. E em outras cidades há uma preocupação com relação à criminalidade. Em São Paulo também isso é presente. Esse humor, ele encontra um paralelo nesse índice de desenvolvimento na sua avaliação? Olha, Fábio, eu acho que aí já a gente teria que interpretar isso. Lamentavelmente a gente não chega nisso, que eu acho que é uma coisa importante, como você fala, né? Qual é a sensibilidade que a gente passa, qual é o humor. Mas eu poderia te dizer que ele pode explicar as causas de um bom humor ou de um mau humor. Nesse sentido, porque a gente pode, a partir dali, fazer ilações, que a gente pode estar tirando algumas questões em relação ao que motiva uma cidade que tem não é, de alguma maneira, dentro do que as pessoas, do que a população sente. Então ele não diz isso diretamente, eu te diria, mas ele traz conteúdos que permitam que a gente faça análises que chegue, eventualmente, nessa questão que você traz. Existe um outro indicador importante que o Instituto traz, que é o mapa das desigualdades. Num país tão marcadamente distante do ponto de vista socioeconômico como o Brasil, como é que esse mapa mostra a saúde da... A gente tem tentado fazer, Fábio, e é um grande desafio para o país isso, né? Entender a desigualdade dentro das cidades, né? Eu comecei dizendo que 170 milhões de pessoas vivem em cidades. E a gente consegue, portanto, eu comentei do índice, e só tentando trazer uma síntese panorâmica do que faz o Instituto, né? Esse índice de desenvolvimento sustentável, a gente consegue ver todas as cidades brasileiras. A partir desses dados, a gente consegue ver as desigualdades entre as cidades brasileiras. Não é? Então a gente consegue ver a desigualdade entre cidades aqui do Sudeste e do Norte, do Nordeste e do Sul. A gente consegue fazer uma série, são infinitas, digamos, as combinações que a gente consegue fazer. Mas tem um desafio também, que é olhar a desigualdade dentro de cada cidade. E esse é um grande desafio, porque se nós conseguirmos chegar nisso, nós também vamos estar contribuindo para que a gestão pública possa definir seus investimentos em função de qual é a desigualdade dentro das cidades. Qual é o problema, Fábio? É que nós não temos, muitas vezes, dados das cidades distribuídos dentro dos seus distritos ou bairros. E isso precisa ser trabalhado, é um grande desafio para as cidades, para que elas possam se conhecer, eu diria. Mas nós fizemos isso em São Paulo, porque o Instituto de Cidades Sustentáveis começou pegando São Paulo como um exemplo, um laboratório. A ideia era, se nós conseguimos fazer de São Paulo, que é a cidade maior, a maior cidade brasileira, mais complexa, se a gente consegue fazer um laboratório, nós vamos ter capacidade para levar esse conhecimento para outras cidades do Brasil. Hoje nós começamos em São Paulo, hoje a gente está atuando em 304 cidades brasileiras que são signatárias do programa Cidades Sustentáveis. Bem, mas eu diria assim, enxergar, portanto, desigualdades entre cidades é muito importante, políticas públicas federais que avancem nisso, mas enxergar desigualdade dentro da cidade é muito importante. E a gente fez esse laboratório. Em São Paulo nós criamos um guia que orienta as cidades a fazerem mapas de desigualdade. Isso tudo está disponível gratuitamente. Tudo que o Instituto faz está disponível gratuitamente. É só acessar o site do Instituto Cidades Sustentáveis para que outras cidades possam estar fazendo efetivamente esse processo. Mas eu vou dar um exemplo de São Paulo, que é essa cidade em que a gente já vem fazendo o mapa da desigualdade há 10 anos. E eu vou dar um exemplo só. Eu vou dar um exemplo que é o exemplo de um indicador, nós levantamos mais de 40 indicadores, que é o da idade média ao morrer na cidade. Pois a idade média ao morrer, São Paulo tem 96 distritos,
E nós levantamos os dados, nós conseguimos fazer esse trabalho junto com o poder público, de separar todos os dados de saúde, educação, mobilidade, tudo que você pode imaginar na cidade está mapeado e a ideia do mapa da desigualdade é mostrar assim, qual é o melhor distrito e qual é o pior distrito. Até para entender que a gente consegue ter o exemplo do melhor distrito e que a cidade poderia avançar para reduzir a desigualdade entre os distritos. Bem, pois o melhor distrito em Idade Média ao morrer é o Jardim Paulista. É um distrito rico da cidade, está no centro expandido da cidade. É de 82 anos. E qual é o pior distrito? O pior distrito está na periferia da Zona Leste, é Iguatemi, com 59 anos. Portanto, tem uma diferença de 23 anos na Idade Média ao morrer entre dois distritos da cidade mais rica de aproximadamente 23 quilômetros entre esses distritos e fosse perdendo 1 ano de vida por quilômetro que a gente andasse. Agora, por que isso acontece lá em Iguatemi, que está na periferia da Zona Leste de São Paulo? Por quê? Porque lá em Iguatemi, o homicídio de jovens é muito alto e esse homicídio de jovens, sobretudo negros, ele reduz, na verdade, a idade média ao morrer. A mortalidade infantil é alta. O saneamento é um problema que gera doenças. A saúde e a educação têm uma baixa qualidade. Então você vai percebendo que para você mexer nesse indicador, e muitas vezes nós falamos com gestores públicos da cidade, os prefeitos, as prefeitas, e falamos, olha, se você reduzir isso para metade, essa desigualdade na idade média ao morrer, para metade na sua gestão, vai ser a maior obra que você pode fazer. Porque você é obrigado a avançar em muitos indicadores que tocam efetivamente os problemas da sociedade de uma forma geral. Então, esse tipo de trabalho é gerador de políticas. E eu fecho esse exemplo, Fábio, dizendo que houve uma política pública a partir desse mapa. Porque esse mapa ele traz uma certa comoção na cidade. Como é que pode? Como é que uma cidade pode ter essa desigualdade? E a prefeitura também se sensibiliza. E a prefeitura, no final do ano passado, gerou uma política pública em que muitas instituições da sociedade civil, o Instituto, outras instituições parceiras que atuam, que são muito importantes nesses processos, pressionaram a prefeitura para avançar. O Instituto, a Fundação Tid Setúbal teve um papel muito importante nesse processo também. E para quê? Para criar uma política pública. E foi criada. E qual é a política pública? Identificaram quais são os distritos mais vulneráveis da cidade. E, evidentemente, são os distritos da periferia. E fizeram dos piores distritos para os melhores. E a prefeitura se comprometeu com uma política pública a investir, a distribuir o orçamento com proporcionalmente maior para os lugares mais vulneráveis, através de um índice de vulnerabilidade que foi criado. Então, esse tipo de política, e hoje em dia nós tentamos acompanhar isso junto à prefeitura, onde os investimentos estão sendo feitos, 1/4 dos investimentos que ela faz seguindo esse índice de vulnerabilidade. Se nós avançarmos dessa maneira durante anos, nós podemos estar reduzindo essas desigualdades. Então, eu estava te dando um exemplo do mapa e de uma política pública que foi construída por conta de ferramentas como essa, como o mapa, e que podem efetivamente melhorar a vida de milhões de pessoas dentro da cidade. Agora, Jorge, você falou do programa Cidades Sustentáveis. Como elas têm um grupo de compromissos. Por exemplo, elas têm que fazer um plano de metas para a cidade. O plano de metas é um gestor público, um candidato, que agora nós vamos ter eleição esse ano, eleições municipais esse ano. Ele ganha a eleição, ele tem que, em 90 dias, apresentar um plano de metas em que ele vai dizer o que vai mudar na cidade durante os 4 anos dele. E a sociedade vai acompanhar isso. E esse plano é participativo.
Ele faz uma proposta e ele cria audiências públicas para a participação da sociedade, para criar uma visão do que vai acontecer durante os 4 anos, com metas tangíveis, eu vou resolver a mobilidade fazendo corredores de ônibus, mudando a frota de combustíveis fósseis para elétrico, eu vou fazer, e ele tem que dar os números para isso. Então, você pega na saúde, na educação, em todos os temas, e ele se coloca quais são as metas. E aí, anualmente, a gente faz balanços dos planos de metas para que a sociedade possa estar acompanhando. Então, uma ideia, voltando àquilo que a gente falou no início, Fábio, de participação da sociedade, de construção de um plano em que o prefeito incorpore o que ele prometeu nas eleições, porque acontece muito dos candidatos prometerem e depois não cumprirem isso, não é? Ou se esquecerem desse processo, e aí no plano de metas fica registrado esse processo. Então eu te diria que um dos compromissos é esse, e outros têm a ver com a participação, o estímulo à participação da sociedade, a responsabilidade em relação ao enfrentamento das questões climáticas. A gente tem um grupo de compromissos que os prefeitos que aderem ao programa, e aí existe quem adere, tem possibilidade de capacitação, de guias orientadores, enfim, se submetem a um prêmio de cidades sustentáveis. Tem uma série de questões, boas práticas que o programa Cidades Sustentáveis estimula para que os prefeitos implementem essas agendas que vão gerar um desenvolvimento sustentável e, por consequência, uma melhor qualidade de vida das pessoas. Uma última pergunta, Jorge. Nas últimas semanas, o país tem assistido com bastante comoção os eventos ou os desdobramentos da tragédia no Rio Grande do Sul. E você publicou um artigo na Folha de São Paulo na qual discutia algumas questões relacionadas não só à tragédia, as consequências da tragédia, mas também ao fato de que existe um compromisso nosso, enquanto país, de abraçar determinadas causas e abandonar outras causas. Como é que você olha para o que está acontecendo, levando em conta que esse país que é tão marcado pela sua celebração, ele costuma chorar os seus mortos, chorar as tragédias, mas no dia seguinte parece esquecer dessas tragédias? Fábio, eu acho que isso existe um livro, né, de um grande escritor latino-americano chamado Crônica de uma Morte Anunciada. Eu diria que esse evento do Sul é uma crônica de um evento anunciado, né? Porque nós temos tido sinais de que isso vem acontecendo de uma forma muito intensa. E eu diria que a reação do poder público e de uma forma geral no país não é proporcional aos riscos que a gente tem corrido. Há poucos dias atrás saiu uma matéria em que dizia que mais da metade dos municípios do Brasil já foram obrigados a decretar a emergência por conta de problemas climáticos. Então, nós já temos uma história em que a gente está percebendo que os problemas climáticos vão ser geradores de questões que vão impactar muito a sociedade, lamentavelmente com muitas mortes, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Talvez a enchente do Rio Grande do Sul seja das maiores enchentes que o mundo já viu, do ponto de vista de extensão. Não é? E ela está mostrando e está anunciando que nós devemos ter um aprendizado muito forte com isso, lamentavelmente com as perdas tão grandes que estão existindo. Nós temos tentando trabalhar e aprender com esse processo para estar alertando cada vez mais os municípios, Fábio, e a gente criou um mapa do Rio Grande do Sul mostrando as cidades que foram inundadas. Então, praticamente o Rio Grande do Sul, imaginem um mapa do Rio Grande do Sul em azul com as cidades inundadas. 450 cidades do Rio Grande do Sul, das 497 que existem no estado, elas foram atingidas pelas enchentes. Então nós temos 90% das cidades pintadas de azul.
E o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades tem um indicador que diz assim, mais ou menos, planos de gestão de risco para as questões de mudanças climáticas. Basicamente isso. É como é que os municípios estão se preparando e gerindo riscos de ações e planos que eles estão fazendo. Existem nesse indicador só 25 itens que os municípios têm que responder. Pois o Rio Grande do Sul está todo vermelho. As cidades estão todas vermelhas, a grande maioria está com uma nota abaixo de 4, porque ela não cumpriu esses planos e ações que elas deveriam fazer de gestão de risco. Em azul, esses 90%, e eu te diria que mais de 90% em vermelho, que não, quase que se você sobrepuser os mapas, os que estão com enchente, não avançou e se preocupou com isso. Tem um município dos 497 no Rio Grande do Sul que cumpriu esse item. Então o que eu quero te dizer, o que eu diria é o seguinte: em problemas como esse, o poder público tem um peso muito grande. Por isso, num país como o Brasil, com o grau de desigualdades que a gente tem, a gente ainda depende muito das ações do poder público. Hoje, a manchete de um dos grandes jornais do Brasil era que 90% das empresas do Rio Grande do Sul foram atingidas e correm risco de falência. Então, você vê a dimensão de um processo como esse. Quer dizer, enquanto a gente não tiver uma consciência da iniciativa privada, que quando isso vier a acontecer, ela vai ser muito tocada, ela vai ter problemas muito grandes. Enquanto a gente não tiver consciência do poder público, dos gestores públicos, que eles têm um papel de prevenção fundamental para estar avançando nisso. E quando a gente não tiver a consciência de que nós, cidadãs e cidadãos, temos um papel do ponto de vista de questionar alguns hábitos nossos, né? De consumo de carne, de consumo de madeira, de consumo de soja, de consumo de ouro, não é? Porque isso está impactando de alguma maneira esses processos como um todo. Sim, 40% do rebanho bovino brasileiro está na Amazônia. Né? Quando a gente come um bife, metade desse bife praticamente está vindo da Amazônia. Então eu estou querendo dizer e eu não estou querendo dizer com isso, parem de comer carne. Mas que tipo de moderação existe nesses processos? Que tipo de moderação existe em relação às questões do ouro? Outro dia eu via o Davi Copenau numa entrevista que ele deu, e ele dizia, olha, o ouro que vem da Amazônia é o sangue do meu povo Yanomami. Até onde existem responsabilidades? O garimpo da Amazônia, ele devasta a Amazônia. Os rios da Amazônia, o mercúrio que ficam nos rios das Amazônias, a devastação que existe. Qual é a corresponsabilidade que nós, cidadãs e cidadãos, temos com esse processo? Então eu diria, essa consciência, ela precisa de alguma forma permear, ter capilaridade nas empresas que ainda fazem pouco em relação à quantidade de desafios que a gente tem, nos governos que ainda fazem pouco e na sociedade em geral que poderia muito repensar seus hábitos. Vai ser a combinação dessas questões que vão estar avançando. Há pessoas, Fábio, para fechar, que acham que só com catástrofes é que a gente vai estar conseguindo transformar o mundo se a gente tiver tempo depois das catástrofes. Há um grupo de pessoas, entretanto, de instituições e entidades que acreditam que a conscientização das pessoas pode transformar. Nós ainda estamos nesse grupo da tentativa de produção de conteúdos, de informação, de dados, para mostrar que é possível essa transformação, e a gente ainda está acreditando nisso. Eu espero que a gente consiga, dessa maneira, ganhar escala, não é? Para que haja uma reflexão maior e a gente consiga avançar no enfrentamento desses nossos desafios. Jorge Abraão, foi um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pelas suas palavras e pela sua entrevista. Obrigado, foi um prazer estar com vocês, Fábio. Chegamos ao final de mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.